Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos a mais uma aula de geometria analítica. Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo das retas. Nós estamos estudando retas plano, tá? Então estamos terminando essa parte de retas no plano. Retas no plano não, falei errado. Retas no espaço. Estamos terminando, né, a reta no espaço. Terminarmos essa parte de retas no espaço, vamos estudar a reta no plano também. Então, estamos agora estudando as retas ortogonais. Quer saber quando que uma reta ela é ortogonal a outra reta, tá? Então, nesse caso aqui, eu desenhei aqui um plano, tá? Um plano qualquer aqui. Esse tá aqui, paralelograma aqui, né? Que eu fiz aqui em amarelo. E eu coloquei aqui três retas, né? Tem a reta R, essa reta R aqui, ó. A reta R2, tá? No caso dessa reta R2, ela é perpendicular, né? A reta R aqui, ela é ponto que é comum com a reta R. E a reta R1, né? No caso aqui, R1, reta R1, ela, nós vamos ver que a reta R1, ela é paralela, né? À reta R2. Bom, eu quero saber quando que uma reta ela é ortogonal a outra reta. Nesse caso aqui, então aqui, caso 1 aqui, tá, né? R1 e R2. Nós vamos estudar quando queremos saber quando que a reta ela é perpendicular, né, ortogonal à reta R2. No nosso primeiro caso aqui, R2. A reta R não está em estudo, por enquanto, tá? Só a reta R1 e R2. Bom, a gente precisa lembrar do produto escalar. Quando que R1 é ortogonal, né? Aparecendo sinal demais agora. Ortogonal a R2. Bom, R1 ela será ortogonal R1 será ortogonal ao R2 se somente C, esse símbolo aqui é de C somente C. O produto vetorial, o vetor diretor da reta 1, produto vetorial não, desculpa. Produto escalar, vetor diretor da reta 1, pelo vetor diretor da reta 2, produto escalar disso aqui for igual a zero. Porque pensa o seguinte, então vamos lá. P1, deixa eu só dar nome aqui às coisas. É vetor diretor da reta 1, da reta R1. V2, vetor diretor da reta R2. Bom, então veja só. R1, pelo meu desenho, a gente já vê que R1 não é ortogonal a R2. Tudo bem. Mas nem sempre a gente vai conseguir visualizar isso aqui no espaço, né? Lembrando que a gente está no espaço aqui. E nós estamos na parte da geometria analítica, né? Ela estuda a parte analítica mesmo. Então a gente não precisa, às vezes a gente não vai saber desenhar uma reta no espaço, a gente não consegue desenhar essa reta no espaço. Bom, R1 será ortogonal ao R2 se somente se o produto escalar, o vetor diretor da reta 1 pelo vetor diretor da reta 2 for igual a zero. Porque se vocês lembram, né, quando a gente quer saber o ângulo lá de um vetor, calcula sempre o produto escalar, né? E aqui é basicamente a mesma coisa. Produto escalar de dois vetores, né? Produto escalar de dois vetores, quando o resultado dele é zero, o que isso quer dizer?
significa que o vetor faz um ângulo de 90 graus com o outro vetor. Se for diferente de zero, qualquer resultado diferente de zero, então o vetor diretor da reta R1 não será ortogonal ao vetor diretor da reta R2. Então vai ter aí eles vão ter aí um ângulo entre eles. Nesse caso a gente não está muito preocupado com o ângulo. Então vamos lá. Então vamos considerar o seguinte exemplo. Vou subir minha tela. Então exemplo. Então eu tenho aqui a reta R1. Um sisteminha aqui é y igual a menos 2x mais 1. X mais 1 e z igual a 4x. A reta R2, eu tenho as seguintes equações. X é igual a e, y é igual a 4 menos t, z é igual a t. Bom, então, o que eu preciso fazer? Eu tenho duas retas, eu preciso pegar o vetor diretor da reta R1, preciso pegar o vetor diretor da reta R2, calcular o produto escalar e ver o resultado. Se o resultado for zero, as retas são ortogonais. Se for diferente de zero, as retas não são ortogonais. Então, deixa eu pegar aqui outra cor. Bom, o vetor diretor, então, aqui ó, V2, quem que é o V2? Bom, o vetor diretor nesse caso aqui tá faltando coisa. 3 menos 2t. 4 mais t. Bom, o vetor diretor aqui, nesse caso aqui é o menos 2. Eu vou escrever... Nesse caso aqui, vou escrever em termos de coordenada. É o menos 2, 1 e 1. Bom, desse aqui talvez não esteja claro, mas essas equações aqui, né, eu escrevi como são equações reduzidas, né, da reta. Talvez você fale, mas quem é o vetor diretor da reta V1? Bom, então vamos escrever ela de um jeito que fique claro para a gente pegar esse vetor diretor. Bom, a gente sabe que vamos fazer o seguinte, ó. Eu sei que z é igual a 4x. Se somente c, isso for igual a c dividido por 4. Beleza. Eu também sei que y igual a menos 2x mais 1. Bom, se somente c, x for igual a y menos 1 dividido por menos 2. Bom, pegando isso aqui, né, eu tenho que x é igual a x. Mas quem é x? X é igual a z por 4. Tá? Quem que é x? Esse x aqui é igual a z por 4. E esse x? É y menos 1 menos 2. Bom, então quem que são os vetores diretores? Então, nesse caso, o vetor diretor, não tem ninguém aqui, então é 1, né? Então, isso aqui, ó,
esse carinha aqui e esse carinha aqui é o vetor diretor. Só que aqui eu escrevi em ordem contrária, né? Vamos escrever assim, vamos deixar isso aqui mais em termos de x, y, z. Espera aí, então. Bom, eu sei que x é isso aqui, né? Vou escrever esse termo, esse cara. Quem é x? X é y menos 1 dividido por menos 2. Mas e esse x aqui? Esse x é esse cara aqui, né? Quem que é esse x? É z. Bom, então o vetor diretor são esses caras aqui, né? Então o vetor diretor da reta 1 é 1 menos 2, 4. Certo? E o vetor diretor da reta R2 serão os números, né, que estão acompanhando aqui o parâmetro t. Tá? Isso aqui também, né? Isso aqui é igual a um t, tá? Tudo isso aqui tem que ser igual a um t. Obedecer aqui um parâmetro. Tá? Esse t aqui necessariamente não é o mesmo dali, tá? Vou tirar aqui para não confundir. Bom, eu tenho o vetor diretor de 1 e o vetor diretor da reta 2. Bom, então eu vou fazer o produto escalar de V1 escalar de V2. Que é 2 escalar com 2. Bom, isso aqui é menos 2 vezes 1 mais vezes menos 2 mais vezes 4. Isso aqui é menos 2 mais 4. No caso aqui, né? Isso aqui é igual a 0. Portanto, né? Então aqui portanto, logo, né? R1 é ortogonal a R2. Por quê? Porque produto escalar entre o vetor diretor da reta 1 e da reta 2 é igual a 0. Se você preferir, né? Se você preferir em palavras, né? Ou R1 e R2 são mais. Legal. Bom, esse é um jeito de você descobrir se uma reta ela é ortogonal a outra reta. Há uma outra maneira da gente descobrir se uma reta é ortogonal a outra reta. Tá? Tem como a gente descobrir isso aí. Então nós vamos considerar uma outra reta agora e nós vamos calcular de outra maneira isso. Então, dado aqui as retas, deixa eu subir aqui, deixa eu voltar aqui no meu desenho. Bom, perceba que no meu desenho eu fiz três retas, né? No caso aqui, essas retas não representam o meu desenho, tá? Não tem nada a ver. A reta do exemplo é uma reta totalmente diferente do meu desenho aqui. Esse desenho é apenas para entendimento para explicação mesmo, tá? Eu não sei qual é a reta que representa esse desenho aí nesse caso aqui, tá? Eu peguei só um desenho para explicar. A gente também pode, se a gente quer saber se uma reta ela é ortogonal a outra, existe uma outra maneira da gente fazer isso. Vamos considerar aqui o seguinte. Eu tenho aqui três retas, tá? A reta R1, R2 e a reta R. Vamos considerar, apesar do meu desenho aqui não estar favorável, eu quero agora, dessa vez, eu quero encontrar uma reta ortogonal
Eu quero encontrar uma reta que seja ortogonal a R1 e R2. Como que eu faço isso? Vou tirar esse R1 que paralela a R2 aqui. Vai me ajudar. Seguinte, então vamos lá, de novo, vamos construir esse raciocínio. Eu quero encontrar uma reta que seja ortogonal, né, a R1 e R2. Esse meu desenho aqui ele não me ajuda muito porque eu tenho 3 retas aqui. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que ter duas retas, no caso meu R1 e R2, elas não podem ser paralelas, tá? Elas não podem ser paralelas. Porque se elas forem paralelas, o que eu vou fazer agora não vai funcionar. Porque é o seguinte, nós podemos também verificar, nós podemos utilizar também o produto vetorial. Então, assim, traço aqui. Então é o seguinte, vamos considerar aqui, considere as retas R1 e R2 não paralelas. R1 e R2 não paralelas. Com direções, né? Ou seja, direções são os vetores diretores, né? V1 e V2. O V1 da reta R1 e o V2 da reta R2. Então, a reta R será, né, ortogonal a R1 e R2 ao mesmo tempo, né? Ortogonal R1 ao R2 ao mesmo tempo. E terá direção, ou seja, o vetor diretor de V C somente C, produto escalar, se eu fizer o produto escalar, pegar o vetor diretor da reta R, calcular o produto escalar com o vetor diretor da reta R1, isso der zero, e se produto escalar da reta R, calcular o produto escalar da reta R com a reta R, se eu fizer o produto escalar da reta R, pego o vetor diretor, calculo o produto escalar com o vetor diretor da reta R2, isso tem que ser igual a zero, e calcular o produto escalar da reta R com o produto escalar, fazer o vetor diretor da reta R com o da reta R1, isso também tem que dar zero. Então, V é o vetor diretor da reta R, V1 vetor diretor da reta R1, V2 vetor diretor da reta R2. Se eu tenho que calcular isso aqui, pega lá o vetor diretor, faz o produto escalar, tem que dar zero aqui e zero aqui. Se isso acontecer, então a reta R ela será ortogonal tanto a V, a reta R será ortogonal tanto à reta R1 quanto à reta R2 ao mesmo tempo. Que é exatamente o que a gente fez no exercício passado, só que aqui a gente só tinha duas retas. Aqui eu estou pegando uma terceira reta. Mas eu posso também fazer isso de outro jeito. Eu posso calcular, tem um outro jeito da gente saber se a reta R ela é ortogonal, né? As duas retas. Então aqui, ó, R é ortogonal a R1 e R ortogonal a R2, tá? Então,
se isso aqui for verdade, então se isso for verdade, se isso for verdade e isso for verdade, então isso aqui também é verdade, tá? Então, se isso for verdade, então tudo isso aqui é verdade. Só que existe uma outra forma. Eu posso calcular o produto vetorial V1 vezes V2. Porque o que o exercício pede? Ó, deixa eu pegar aqui uma outra. Ó, eu quero. Eu tenho. Vamos lá, o que eu escrevi ali? Considere duas retas. Reta R1 reta R2. Só que em vez de eu desenhar aqui a reta, eu vou pegar aqui vetores, tá? Então, eu tenho aqui essa reta, eu tenho aqui uma outra reta aqui. Reta aqui, tá. Na verdade, eu estou pegando os vetores, né? Aí você pode imaginar que seja uma reta. Se esse aqui for se isso aqui for o vetor diretor da reta R1, esse aqui, V1, né? E aqui for o vetor diretor da reta R2, então, o produto vetorial, isso aqui quem que é? Isso aqui é V que é igual a V1 com V2. Ou seja, V ele é ortogonal ao mesmo tempo ao vetor diretor de V1 e V2. É por isso que V1 não pode ser paralelo a V2, porque se V1 for paralelo aqui a V2, então isso aqui não vai ser verdade, né? Se eles forem paralelos, então isso aqui vai dar zero, né? Produto vetorial. Então, no produto vetorial, quando o resultado é zero, significa que os vetores são paralelos, né? Deixa eu ver isso aqui. OBS, né? O produto vetorial. Peraí, melhor, né? Quando produto vetorial, dois vetores, A vezes B for igual a zero, né? Isso aqui é A, aqui é B. Das duas, uma, né? Ou eu estou fazendo isso aqui, ou um dos vetores é o vetor nulo, ou os vetores são vetores paralelos, né? Porque vamos supor que B seja o vetor nulo. A vezes qualquer coisa. Produto vetorial de um vetor com zero vai ser zero. Ou tanto faz a mesma coisa, zero vezes um vetor, produto vetorial, né? Vai dar zero. Mas vamos supor que aí no caso você vai ter uma matriz, né? Uma linha inteira nula. Mas se A e B for diferente, forem vetores não nulos, né? Então significa então que esses vetores eles vão ser, nesse caso, eles podem ser paralelos, né? Então, porque aí, se o vetor for paralelo, então aí, nesse caso aí, você vai ter o produto vetorial vai ser zero, né? Porque o seno, né? Porque vai ser o seno de você pegar isso aí em módulo, né? Vai aparecer lá um seno, né? E aí vai ser o seno de π, o seno de π ou seno de zero, né? Bom, então a gente pode usar o produto vetorial ou o produto escalar. Então vamos fazer um exercício. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui determinar, né? Determinar
equações paramétricas da reta R. Passa pelo ponto o ponto A, que é igual a 3, 4 e menos 1, que é ortogonal. Retas. Ele me dá duas retas, né? R1, XY, Z. Então ele me dá uma reta vetorial, né? Isso aqui é uma reta vetorial. Mais x igual a 5, y igual a t, e t igual a 1 menos t. Então, essas aqui são equações reduzidas, né? Bom. Então, vamos lá. Então, ele quer aqui determinar equações paramétricas da reta R que passa pelo ponto A e é ortogonal às retas R1 e R2. Então, solução, né? O exercício diz que R é ortogonal a R1 e R é ortogonal a R2. Bom, então, eu preciso encontrar um vetor diretor que seja ortogonal a R1 e a R2 ao mesmo tempo. Então, eu posso, vamos lá, vetor diretor de V1. Quem que é o vetor diretor de V1? Bom, vai ser 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Vetor diretor de V2. Aqui, vetor diretor V2. Quem que é o vetor diretor de V2? Bom, se isso, eu sei que vai ser o menos 1 aqui no Z, né? Mas se você tiver com dificuldade, você vem aqui, ó. Vai ser 1 também no Y, né? Vai ser 1 no X. Mas então aqui, ó, quem tiver com dificuldade faz o seguinte. T é igual. T é igual a. Vai ser Z menos 1. Aí passa aqui o menos para cá, né? Divide. T também é igual a Y. E nesse caso aqui, né? Meu X aqui. X menos 5. Então, quem que são os vetores diretores? 1, 1 e menos 1. No caso aqui da reta R2. Opa, aqui não. Aqui, ó, nesse aqui a gente não pode escrever, não dá pra gente escrever as equações reduzidas, não é simétricas. Por quê? Eu vou ter aqui, eu não posso dividir por zero, né? Então, porque o vetor diretor aqui, nesse caso aqui, vai ser zero do x. É o seguinte. O vetor diretor, né, nesse caso aqui, é o seguinte. O meu x não tem o parâmetro t aqui, né? Então seria como se fosse zero, né? Então o vetor diretor aqui de R2 aqui, R2 vai ser 0 para o x, 1 para o y, menos 1. Então essa aqui a gente não consegue escrever ela na forma reduzida, porque o vetor diretor ABC, né? Aqui seria o meu A, B, C, ele tem que ser diferente de zero, né? E eu não consigo, eu não posso escrever como que é a forma reduzida. Menos x por A, que é igual a y menos y B, que é igual a z menos z1 por C. Mas aqui A, B e C
tem que ser diferente de 0. Então eu não posso, não dá para escrever desse jeito, né? No meu caso aqui, o meu A, né? Que ele é 0, né? Meu A é 0. Então eu posso dividir por 0, né? Porque é isso, né? Você passa o A aqui multiplicando, né? Se o A é 0, então isso aqui é 0, e aí fica, só tem o ponto do X. Então não dá para escrever, tá? Então, se não tiver aqui o parâmetro T aqui, já saiba que aqui é 0. Então tem que tomar cuidado, porque é muito fácil errar isso, né? Como eu percebi isso, né? Eu percebi o seguinte, na hora que eu fui escrever, né? Eu não tinha me atentado também. Aí deixa eu fazer aqui. Parênteses aqui, vai. Aula. Apagar aqui. Coloca na velocidade 2.0 aí, que eu acho que tá bom. Porque é o seguinte, né? Aqui não tinha o meu. Eu fui fazer aqui, né? Ó. Por exemplo, eu fui isolar o T ali, né? T, então fica Z menos por menos 1. Quem está multiplicando aqui é o T é menos 1. Aqui é o 1 que está multiplicando ali o Y, né? Então o Y é aqui. E aí o X, né? Quando você passa para cá, vai ficar X menos 5, né? X menos 5 é igual a 0. Então não tem ninguém, né? Então aqui não posso dividir por 0, né? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Apagar tudo de uma vez. Então o vetor diretor disso aqui é Então vamos lá. Você pode fazer o seguinte, faz V vezes V1 igual a 0, V V2 igual a 0. Resolve o sistema, acha o vetor diretor de V. Ou você pode fazer, ou faz V, produto vetorial. V vai ser quem? O produto vetorial de V1, V2. Qualquer um dos jeitos dá certo, tá? Então, jeito aqui também. Aí vai pelo que você mais gosta. 0. Vou repetir aqui a coluna, né? Para calcular aqui. 2 e 0. Então, quem que vai ser meu vetor, né? Bom, I vai ser menos 6, 4. Mais o J. J é 0. E 2, 2. Mais o K. K vai ser 2. 2, né? Porque aqui 0, né? Aí, não errei. Ponto é isso. Então isso aqui vai ser. Espera aí. E menos 3. Ah, é menos 3. Por que eu falei menos 6? E aqui menos 3. Então isso aqui 4. 4. 4. Ah, deixa. Reto aqui. 4. 4 também. Vai dar mais 4. Isso aqui é 1.
2. Vamos ver o que o exercício está pedindo, que eu já esqueci. Determinar a equação paramétrica da reta R, que passa pelo ponto A, 3, 4 menos 1, e são ortogonais às retas. Então, ó, ponto A. Bom, então, eu falo para determinar as equações paramétricas. Então, A é igual a 2, 3, 4 menos 1. Né? 4. Bom, as equações paramétricas, né? São as equações paramétricas. YZ. Aí eu tenho 3, 4 menos 1. Mais o vetor diretor, né? Então, essas são as equações paramétricas que passam por aqui é reta R. Né, essas são as equações paramétricas que passam pelo ponto A e R é ortogonal a R1 e R é ortogonal a R2 ao mesmo tempo. Certo? Muito bem. Então vamos agora vamos para a parte para essa última parte que do estudo das retas, né? O R3. Vamos estudar agora. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se o vídeo está muito grande. 40 minutos? Tô demorando muito para explicar, tal, mas interseção de duas retas. Então, são duas retas. A reta é a minha escrita, né? Bom, é o seguinte. Como o nome já é bastante sugestivo, né? Quero saber quando duas retas elas vão se encontrar, né? Elas vão realmente se encontrar, tá? Então, elas podem se encontrar ou não, né? Pode ter retas que se encontram ou retas que não se encontram. Então, exemplo. Verificar, né? Vamos verificar se as retas R1 e R2 são concorrentes. Elas são concorrentes, né? Significa então que uma se sobrepõe a outra, né? Elas podem se sobrepor a outra ou não necessariamente se sobrepor, né? Mas ela vai ter um ponto de encontro, né? Um ponto onde ambas as retas interceptam, né? Em caso afirmativo, determinar o ponto de intersecção. Então vamos lá. Vou pegar aqui a reta R1.
Lembrando que o meu H aqui agora, né, ele é meu parâmetro livre, hein? Seja, se eu quiser pontos que quiser encontrar pontos que estão na reta, eu tenho que chutar valores aí para o meu parâmetro livre. Quatro. Legal. Então, vamos para resolver esse exercício. Bom, esse exercício aqui é bem tranquilo da gente resolver isso, né? É o seguinte: se as retas se encontram em algum ponto, tá? Se essas retas se encontram em algum ponto, então, existe um ponto onde essas retas se encontram, significa que esse ponto vai ser comum tanto na reta R1 quanto na reta R2, né? Então, assim, se existe esse ponto, eu só tenho que encontrar quem é esse ponto. Bom, então o que eu faço? Bom, x tem que ser igual a x, y tem que ser igual a y, z tem que ser igual a z. Então, daqui eu tiro aqui o seguinte. Aqui. Bom, 3H, 3 mais H é igual a 5 mais 3T. 1 mais 2H tem que ser igual a menos 3 menos 2T. Z, fazer não. Z igual a Z, então 2 menos H, 4 mais T. É assim. E agora eu tenho aqui um sistema, né? Eu tenho 3 equações, 2 variáveis, eu consigo resolver esse sistema. Bom, e aí você pode resolver a seu gosto, né? Como você. Bom, então vamos, é, vamos reescrever aqui o sistema. Reescrevendo aqui o sistema. Então vou escrever. Vou deixar quem é letra de um lado, variável de um lado, número do outro. Então H menos 3T é igual a 5, 3. E aí aqui eu tenho que H mais 2T igual a menos 3 mais 1. Ah, vou fazer. Fica todo mundo negativo, né? Menos T menos H igual a 4 menos 1. Devagar para não errar. Aí lascou. Aqui H é. Ah, não. H menos 3T é igual a 2. Aqui eu posso tirar aqui H mais T, vai ser menos 3 mais 1, menos 2 por 2. E aqui eu posso falar que T, ou melhor, né? H mais T é igual a menos 2. Então, vamos lá. Então, ó, eu sei que H mais T é igual a menos 2. E H mais T é igual a menos 1. Bom, então eu vou com essa daqui, né? No caso aqui, né? A solução não vai ser uma solução. No caso aqui, vamos resolver. H vai ser igual a menos 1, menos 1, menos T. Vou substituir H nessa equação aqui de cima. Então é o seguinte: H menos 3T igual a 2. Mas H é menos 1, menos T, menos 3T é igual a 2. E aí daqui eu tiro que menos 4T é igual a mais um 3.
3. Peraí, será que tem erro aqui de conta? Tá. Aí. Peraí, deixa eu ver. Três. Ops. 4. Aqui é menos 2. Inverti aqui. Inverti tudo. Oxe, tá errado aqui. 2, né? Não, menos 2. Ah, é menos 1, né? É menos 1 aqui. Menos 1. Aqui, né? Passa pra cá, menos. Passa pra cá, é menos 1 aqui. Menos 1. Agora sim. Tá, isso aqui ia dar esse negócio. 4 dividido por 2 dá 2. Agora faz sentido, porque do jeito que estava ali, beleza. Então aqui não é 2. Vai ter solução. Aqui, apaga aqui. Água aqui. Aqui, então, vai ser H é menos 2, menos T. Aqui vai ser menos 4T mais 2. Tem esse 3 não. 2 mais 2. T vai ficar igual a menos 1. Bom, beleza, achei o T. Se eu achei o T, agora eu acho o H, né? Mas nesse caso aqui, né? Vou arrumar aqui. Bom, se o T é menos 1, eu faço H mais T igual a menos 2. No caso aqui, H vai ser igual a 2 menos T. Isso aqui é menos 2 menos, que é 2 mais 1. Portanto, é igual a... Bom, conhecendo isso, então a gente consegue calcular, né, esse ponto em comum. Vou voltar aqui. Bom, se o T e o H... Vou fazer até conta cor aqui para destacar. Coloca... Vou copiar esse negócio aqui. Calcular. Tá? Então, vamos lá. Fazendo, substituindo. T igual a H, que é igual a menos. Então, aqui a reta é R1. Como que vai ficar? O X vai ser quanto? Menos 1, 3 menos 1, 2. Y. Menos 1, 1.
menos 2, 1. Z, 2 com menos dá mais 3. A reta R2. Menos 1, 5 menos 3, 2. Y, menos 3, menos 1. Menos 1. Z, dá 3. Então, no ponto 3, então, as retas, elas vão, onde que elas se encontram? Elas vão ter o ponto comum. Ponto. Vou chamar aqui de P. Ponto. Vou colocar as coordenadas. 2 menos 1, 3. As retas, sim. Retas. Não precisaria, né, eu ter substituído aqui nas duas, tá? Eu só fiz isso mesmo para vocês verem, né, que realmente o ponto 2, menos 1 e 3 são comuns. Depois que você achou o T ou o H, era só substituir numa dessas equações aqui e já daria certo também. Beleza? Eu vou preparar aqui minha lousa para fazer o segundo exemplo, porque tá ficando bastante extenso aqui. Só um instante. Então. Vamos lá, continuando aqui. Peguei aqui meu exemplo 2 aqui. Então vamos lá. Verificar, a gente vai continuar verificando, né, se as retas são ortogonais. Ortogonais não, se as retas são concorrentes. Caso afirmativo, vamos determinar os pontos. Novamente, né? Eu tenho aqui a reta R1 e a reta R2. Eu vou igualar x com x, y com y, z com z. Bom, eu sei que y é igual. Deixa eu por aqui. Vou fazer de amarelo. Vamos lá. Bom, eu sei que y é igual a 2x menos 3. Z é igual a menos x. Bom, mas quem que é y? Na equação da reta 2, eu sei que y é 4 menos t, que é igual a 2 que multiplica x, mas quem é x? X é menos t, menos 3. Quem que é z aqui da reta 2? Bom, o z da reta 2 é 2 mais 2t, que é igual a menos x. E quem é x? É menos t. Então, a gente pode... Tem o seguinte sistema agora. Vai ficar menos t mais 2t, que é igual a menos 3 menos 4. 3 menos 4. E aqui vai ficar o seguinte. 2t mais t é igual a menos 2. Então, daqui eu tiro o seguinte, que t é igual a menos 7. T, melhor, né? 3t é igual a menos 2, né? Ou seja, daqui, né, t igual a menos 2/3. Então, nesse caso aqui, né, esse sistema, né, não tem solução, né? Mesmo?
Ah, não, tem, ó, aqui, ó, esse menos com esse menos, aqui fica mais. Porque tem esse menos aqui, tá? T igual a menos x, mas x é menos t. Aí tem um menos aqui também, ó, tem outro menos. Então, vai ficar, passa para cá menos 2. Aqui é 2t menos t. Então aqui não tem esse 3t igual a menos 2. Ou seja, não tem solução o sistema, né? Ou t é menos 2 ou t é menos 7. Não tem como o t assumir esses dois valores ao mesmo tempo, né? Então, nesse caso aqui, né? Portanto, a reta R1 não reta R1 não intercepta, né? Tem um ponto de portanto não existe ponto de interseção. Tá? Então, nesse caso aqui, vai ter nenhum ponto, né? Que a reta R1 concorre, né, com a reta R2. Por quê? Porque o meu sistema não tem solução, né? Não tem como resolver esse sistema, né? Beleza? Agora vamos fazer o terceiro exemplo.